Muito bem. Basicamente, eu quero ler dois artigos aqui. A primeira página de um artigo e a primeira página de outro artigo, ambos do site Provida Anápolis. Contrariando pedidos insistentes de grupos pró-vida, a presidente Dilma Rousseff, logo após o término da estadia do Papa Francisco no Brasil, sancionou sem nenhum veto a Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. A lei tem por objetivo expandir a prática do aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Esse aborto, embora constitua crime, há anos vem sendo financiado pelo governo. No entanto, a palavra aborto não aparece nem no texto nem no título da lei. A estratégia não é nova. Em novembro de 1998, o então ministro da Saúde, José Serra, editou uma norma técnica intitulada Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, cujo objetivo central era instruir os hospitais a praticarem o aborto em crianças de até 5 meses de gestação, quando concebidas em um suposto estupro. A palavra aborto, porém, não aparecia no título da norma. Para provar que havia sido violentada, bastava que a mulher apresentasse um boletim de ocorrência policial, o que não prova coisa alguma. Não se exigia o laudo do Instituto Médico Legal, nem o registro de atendimento médico à época da violência sofrida. Em 2005, sob o governo Lula, essa norma técnica do aborto foi reeditada pelo ministro da Saúde, Humberto Costa, com um agravante. Nem sequer exigiu o boletim de ocorrência para que a gestante provasse que foi violentada. Bastava a palavra da mulher junto ao hospital. O Ministério da Saúde teve inclusive o cuidado de elaborar um formulário a ser preenchido pela suposta vítima, facilitando o trabalho da gestante não violentada a inventar uma história de violência a fim de obter o direito ao aborto. Esse é o trecho de um artigo. O outro, é um pouco mais antigo. No dia 5 de março de 2012, a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, aprovou em segundo turno a proposta de emenda número 13/2012, do vereador Pedro Marinho, PP, que suprime o parágrafo único, inciso 10, do artigo 228 da Lei Orgânica do município de Anápolis. A votação foi unânime e o plenário estava literalmente lotado de cidadãos. A proposta havia sido aprovada em primeiro turno, também por unanimidade no dia 22 de fevereiro de 2012. O estranho dispositivo, retirado definitivamente da Lei Orgânica, dizia o seguinte: artigo 228, inciso 10, parágrafo único. Caberá à rede pública de saúde, pelo seu corpo clínico, prestar o atendimento médico para a prática do aborto nos casos previstos no Código Penal. Ok? Imagine-se o absurdo. O município usaria verbas públicas com o fim de matar crianças. E isso em nome da saúde. Saúde, veja só. Ora, o parágrafo feria frontalmente o direito constitucional à vida. Artigo 5º, que não pode ser abolido sequer por emenda à Constituição Federal. Qual o pretexto usado pelo legislador para inserir esse texto? A ideia falsa de que há 2 casos em que o Código Penal permite a prática do aborto. Primeiro, se não há outro meio senão o aborto para salvar a vida da gestante. Segundo, se a gravidez resulta de estupro. Ambas as hipóteses estão descritas no artigo 128 do Código Penal. Mas, ao contrário do que se costuma dizer, em tal artigo não há nada que indique a permissão para o aborto. Ele começa com as palavras: não se pune. A lei
Penal pode estabelecer grandes penas ou pequenas penas de acordo com as circunstâncias em que um crime é praticado. Pode haver ainda causas chamadas escusas absolutórias de não aplicação da pena, por razões de política criminal. O crime permanece, a conduta continua reprovável, mas o criminoso fica isento da pena. Tais são as duas hipóteses do artigo 128 do Código Penal. É um grave erro jurídico confundir a não punição de um crime com a permissão para cometê-lo. Portanto, é aquela coisa, já que essa discussão ela toma o tempo de muita gente, né? Vamos dizer assim, discutir sobre aborto, dialogar sobre aborto, estudar sobre a situação do aborto, né? É uma coisa séria, né? Vamos dizer, é uma coisa que literalmente define o destino de uma pessoa, se ela vai nascer ou se ela vai ser, né, extirpada do ventre da sua mãe, né, da sua progenitora. E é óbvio que, por exemplo, nesse site, o Pro Vida Anápolis, você tem coleções de documentos e estudos médicos, assim, teses de doutorado até, explicando sobre uma série de situações sobre o aborto e provando que os fetos, né, ao serem abortados por diversos tipos de métodos, eles sofrem, eles reagem. Aliás, vocês podem até assistir o famoso vídeo, né, Grito Silencioso, que foi um vídeo que foi um filme, né, um documentário curto, que inclusive foi produzido por aquele médico, cujo nome eu não consigo lembrar agora, né, que morreu recentemente, que ele tinha clínicas abortistas nos Estados Unidos, e ele, quando ele viu pela primeira vez, né, ali, a ecografia de uma criança sendo abortada, ele levou um choque, né, e ele se converteu, viu? Fez uma reviravolta, fechou as clínicas e, né, se considerou um assassino em massa. E ainda produziu esse documentário, Grito Silencioso, em que ele mostra, né, uma criança sendo abortada. Quer dizer, uma situação horrorosa, né? Você vê um ser humano sendo, vamos dizer assim, sendo esquartejado vivo no ventre da sua mãe. Agora, é claro, e ainda existe o direito de se discutir, né, se é vida ou não, até que ponto ele começa a se tornar uma vida humana ou não. A questão é a seguinte: qualquer, né, ser humano que é concebido, né, depois de uma relação sexual, você junta o espermatozoide com o óvulo, juntou, só vai poder sair dali um ser humano. Pode-se discutir até que ponto, né, vamos dizer assim, digamos, né, abrir a discussão até que ponto ele tem a dignidade de ser ou não ser humano, né? Ainda se discute isso, beleza. Mas se é uma questão discutível, por que muita gente se apega à decisão irrevogável e radical de partir por aborto, né? Foi esse tal desse Arthur, do canal Mamãe Falei, que apesar de ser um cara bem corajoso e bem, bem, vamos dizer assim, bem informado sobre as leis, né, que inclusive fez vídeos muito bons, contestando essas manifestações juvenis aqui no Brasil, que são todas estúpidas mesmo, né? É difícil ter uma manifestação de jovens no Brasil que não seja estúpida, né? Mas enfim. E aí, naquele debate com o Nando Moura, ele deu uma escorregada atrás da outra, mostrou o outro lado, né, da intelectualidade dele, né, totalmente imaturo, né, sem capacidade de argumentar sobre aquilo que acredita e ainda defendendo o aborto e o uso de drogas sintéticas, né. Quer dizer, ele não tem noção da gravidade do que ele está querendo defender, né. E sobre essa questão do aborto, né, é essa velha história. Se não há certeza de que o ser que está sendo gerado ali no ventre de uma mulher é ser humano ou não, né, ou em que ponto, em que medida ele começa a se tornar, por que tem que se apelar para o aborto? É aquela coisa, se você tem um prédio para ser implodido, tem toda uma equipe técnica para instalar, né, os explosivos em cada andar, tudo bem calculado para que a implosão seja bem sucedida e não cause danos ao redor.
né? Mas se os caras, os técnicos e os fiscais não têm certeza, antes de implodir, né, antes de acionar a bomba, eles não têm certeza se há de fato ainda pessoas dentro do prédio, se eles não têm certeza, eles vão acionar a bomba para implodir o prédio? Não, eles vão verificar de novo, para ter certeza que não tem ninguém lá, nenhum ser humano, nenhum ser vivo, né? Senão, eles não têm como acionar a bomba, senão eles correm o risco de matar uma pessoa, né? Matar alguém. É a mesma coisa, né? Se você não tem certeza que o que está dentro do ventre de uma mulher sendo gerado é um ser humano, se você não tem certeza, como é que você pode defender radicalmente o aborto? Não dá para defender, né? É aquela coisa, ou a não ser que vocês estejam assistindo muito Alien ou Homem-Mosca, tipo assim, né? A mulher vai lá e transa com um cara que é uma mutação genética, então daí nasce lá uma larva, é isso que vocês estão pensando? É estranho que eu estava assistindo aqueles clássicos ridículos, né, do passado, que são o Predador. Você tem a parte 2 do Predador, né? Você vê como é que era a mentalidade, né? Até uns 20 anos atrás, né? O Predador matava todo mundo, né? As mulheres ele até poupava, mas ia matando todos os homens, principalmente os homens do crime, ali na cidade de Los Angeles. Mas chega um ponto que o pessoal encurrala ele, né? E aí ele pega uma policial pelo pescoço e está pronto para matar ela. Só que como ele enxerga, tem aquela visão, né, de raio-x, ele percebe que ela está grávida. Quando ele vê aquele feto sendo gestado ali, ele larga a mulher, né? E decide não matar aquilo. Mexa, você vê que até um monstro de ficção é capaz de ser mais bom senso do que muita gente que está aí no YouTube, né? E defendendo o aborto com unhas e dentes, né? Como se isso fosse não só, né, um direito da mulher, como se isso estivessem defendendo o bem da mulher. Quando aqui no próprio site, vocês podem consultar o site, eu vou deixar o link embaixo, né, vocês leiam, se vocês querem ter certeza, se vocês querem um diálogo justo, vocês entrem no site Pro Vida Anápolis e leiam os artigos. E há vários artigos escritos por médicos e enfermeiras que dizem que o aborto prejudica a saúde da mulher, tanto a mental quanto a física. Sobretudo a mental. E há casos, né, bem milagrosos ali de mulheres que sofreram, né, sofreram violência sexual e decidiram ter o filho. E criaram, aquilo mudou a vida delas. Portanto, não adianta vir dizer, a mulher ela sofreu um abuso. Uma vez, a minha própria irmã veio dizer para mim, Paulo, mas você não sabe o que é uma mulher sendo estuprada. Eu falei, e você não sabe qual que é o sofrimento do bebê que está sendo abortado. Olha, sinceramente, é óbvio que eu não desejo que uma mulher seja estuprada, tá? Eu não quero nem saber qual que é a sensação, tá? É claro que a gente tem que se colocar também no lugar para entender, poxa, a mulher sofre um trauma. Só que tem uma coisa, o cara te estuprou, ele abusou, beleza, você vai ser amparada. Só tem uma coisa, ele te deixou viva, né? E te deixou um ser humano sendo gestado, que está começando já a ser gestado no seu ventre. E o que você vai? Qual que é a resposta? Qual que é a reação que você tem a essa violência? A uma violência maior. Você mata, você ceifa aquela vida humana ali. Ou seja, você destruiu um destino humano. É aquela coisa, aquela velha frase do Ovídio, né? O Ovídio se dirigindo ao pai dele, né, o semideus: você é o autor dos meus dias, né? E quantas vidas, quantos destinos humanos, quantas possibilidades, quantos gênios, quantas pessoas de bem estão indo embora, estão indo pro vaso sanitário, estão indo pro lixo, tá? E depois a gente tem que ver um monte de babaca que é a favor do aborto e lá participar de manifestações em prol do humanismo, em prol da vida. É complicado, né? Tudo bem, ser humano é cheio de contradições, mas com uma contradição como essa, para mim já se abisma à estupidez, à burrice, né? E olha, não é uma burrice inconsciente, é isso.